Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo, sou jornalista, professor de educação infantil e sou estudante do programa de pós-graduação em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, tá certo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as atividades econômicas desenvolvidas no semiárido nordestino e mais especificamente sobre a relação da pecuária, a pecuária no contexto do estado do Rio Grande do Norte. Vamos pro próximo? Bom, pessoal, e antes de mais nada, é importante a gente traçar algumas características com relação ao semiárido. O semiárido ele predomina na maior parte do território nordestino e parte do território de Minas, tá certo? Ele está presente na área denominada Polígono das Secas. Ele vai aqui pelos estados nordestinos, todos eles, e parte do estado de Minas Gerais, a parte norte. No semiárido a gente encontra um solo com bastante aridez, é um solo seco, né? Esse solo seco ele advém dos baixos índices pluviométricos, então chove pouquinho no estado, estados nordestinos, estados localizados nessa região do semiárido. Ele também é caracterizado por longos períodos de estiagem, então as secas no semiárido são frequentes e longas. As temperaturas nessa região são altas, tá certo? Existe também, até advindo dessa baixa umidade e dessa falta de chuvas, altas temperaturas. E somado a isso também, mesmo quando chove, há uma má distribuição das chuvas, tá certo? Os períodos chuvosos, eles se localizam na... se concentram, aliás, nos meses de janeiro a maio, tá certo? É o que o sertanejo ele chama de inverno, tá certo? Bem, a gente observa que nessa região vivem cerca de 21 milhões de pessoas, o que representa 46% da população do Nordeste e 13% da população brasileira. E isso dividido em 1.162 municípios. Essa população ela só tende a ser um pouco menor com relação à população litorânea do Nordeste, pois existe um ciclo migratório da região, do pessoal que vive nessa região do semiárido, decorrência da seca, para o litoral, tá certo? E o bioma predominante desse clima é a caatinga. Na caatinga a gente observa que existem plantas de vegetação xerófila, que elas são adaptadas ao clima seco. Essas plantas elas têm como características raízes mais longas, folhas pequenas e com cera, tá certo? São características que ajudam ela a sobreviver nesse clima, nesse sol. Bem, por outro lado, a pecuária ela demonstra maior estabilidade em relação à falta de regularidade pluvial, pois se utilizam plantas e animais nativos ou adaptados, e mesmo em anos com intensa irregularidade, as perdas são reduzidas. Então, na pecuária, a gente observa que mesmo com a pouca chuva, o sertanejo ele tende a utilizar aquele cenário adverso para o seu ganha-pão, para a sua prosperidade, tá certo? Bem, com relação ao contexto da pecuária no RN, a gente observa que ela historicamente foi ligada ao cultivo da cana-de-açúcar no litoral, sabe? É uma atividade secundária. E a pecuária ela teve avanço no solo potiguar a partir do século XVIII, tá certo? Com o declínio da sucrocultura. Bem, iremos trazer agora alguns dados com relação aos bovinos do RN. Existe um total de 758.453 cabeças e, segundo o censo agropecuário do IBGE, no ano de 2017. E essa população bovina no Rio Grande do Norte ela se concentra principalmente em 5 municípios. Caicó, Jucurutu, Apodi, Santana do Matos e Augusto Severo, tá certo? Bem, e com relação aos ovinos no RN, a gente observa que existe um efetivo de rebanho de aproximadamente 532.140 cabeças, segundo o Censo Agropecuário do IBGE no ano de 2017. E essa população ovina, ela se localiza principalmente nos municípios de Apodi, Caraúbas, Pedro Avelino e Mossoró, tá certo? Bem, já conforme o Censo Agropecuário de 2017, com relação aos caprinos do RN, a gente observa que existe um rebanho de aproximadamente 281.753 cabeças. E essa população de caprinos elas se localizam em alguns municípios que são concentrados, que no caso é Apodi,
Governador de Septo Rosado, Pedro Avelino e Lages, tá certo? Bem, a gente já falou um pouco sobre os dados com relação aos bovinos, caprinos e ovinos do Rio Grande do Norte. E então a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre as características que favorecem a criação desses animais no nosso solo, tá certo? E a gente observa que existe uma adaptação à seca. Essa adaptação da seca é feita pelos pequenos produtores através da utilização de forragens adaptadas ao semiárido. A gente traz como exemplo a utilização do capim-bufel, da leucena, da gliricídia, da palma forrageira e o aproveitamento de forragens nativas da caatinga, como a maniçoba, a algaroba, que é uma planta típica, tá certo? E a melancia forrageira. A gente observa também que é uma característica bastante utilizada nos dias atuais, até como forma de estar aliando a produção da pecuária à ecologia, à preservação do meio ambiente, é a produção chamada agrosilvipastores, tá certo? Que é a exploração das plantas lenhosas, perenes, com culturas e pastagens. Ou seja, a gente vai estar plantando, a gente vai estar cultivando algumas plantas ali, plantas nativas da região do semiárido, que essas plantas vão servir para alimentação seja das cabras, dos bodes, dos bois, mas ao mesmo tempo elas vão também elas têm sua característica de preservação do solo, da erosão, de aumento da biodiversidade, tá bom? Bem, a gente observa também que, apesar de o nosso contexto local do Rio Grande do Norte ele não ser comparado ao de estados produtores com uma pecuária maior, como é o caso dos estados da região centro-oeste, eles trazem alguns impactos ambientais, que seriam esses: o desmatamento, a ocupação de terras, tá bom? Contribuem para o aquecimento global, há um desgaste do solo também e a extinção de algumas espécies do semiárido. Bem, e diante de todo esse contexto que eu trouxe para vocês, essa análise com relação à pecuária no nosso estado, eu trago algumas conclusões para a nossa reflexão. A utilização de animais e plantas adaptadas ao semiárido é o principal vantagem da pecuária com relação ao nosso estado, tá bom? A pecuária, em função da sua maior resistência à seca, quando comparada à agricultura familiar, às explorações agrícolas no geral, que são dependentes da chuva, e nesse contexto de semiárido as chuvas são escassas e mal distribuídas, ela se constitui como os principais fatores para garantir a segurança alimentar das famílias rurais, tá bom? E geração de emprego e renda na região através de seus subprodutos, como o leite e a pele, tá certo? E a pecuária ela também tem um papel significativo para os pequenos agricultores, pois ela provê elementos essenciais à economia, tais como a tração animal, o transporte, o esterco como fertilizante, o alimento, as fibras, o couro. Existe uma poupança e renda pela venda de animais e desses produtos. E com relação ao contexto do nosso estado do Rio Grande do Norte, a gente observa também políticas e assistencialistas, tá certo? Através do Programa do Leite, que é um programa que já vem de muito tempo, e esse programa ele busca um fortalecimento da pecuária local e que ele contribui significativamente para a elevação econômica, para o pequeno agricultor, o pequeno produtor do nosso estado, tá certo? Eu agradeço a vocês a paciência e peço desculpas também por algum erro ou outro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.